Vou me candidatar a prefeito. Ah, é? É só que eu não sou advogado. Mas não tem problema. Mas o que você acha que devo fazer? Primeiro, ler a Constituição. Depois, a lei de responsabilidade fiscal, lei de licitação. Algumas coisas são básicas. Ler as leis, compreender o seu conteúdo, não é tarefa de advogado. Existem países no mundo, as leis são feitas para o povo. Aqui no Brasil tem uma lei que ensina como fazer a lei, exatamente de forma simples para que o povo entenda. O advogado só deve atuar quando houver perplexidade. Meu amigo que mora na Suíça, todo final de semana ele se reúne para discutir algum tema do Código Civil suíço. Por quê? Porque casar, vender, não descasar, comprar, locar, são as regras de vida em sociedade que qualquer cidadão devia conhecer. Então, o que é ser administrador público? O mínimo que se espera é que conheça as regras que vão presidir a sua atuação na administração pública. Nem mais nem menos. Não é mais possível você atender no escritório do prefeito, mas eu estou respondendo uma ação popular, ação civil pública, mas o que o senhor fez? Eu vendi a praça. Pô, mas pode vender a praça? Pode, talvez possa vender. Existe toda uma liturgia preparatória à desafetação do bem, para depois, posterior, alienação. Esse tipo nós não podemos mais nos nivelar por baixo, né? Esse tipo de situação, não sabia, fui induzido, é porque o sujeito não tem um bom assessoramento, não lança mão de bons advogados, uma advocacia pública que seja eficiente. Prefere, muitas vezes, cargos comissionados, porque fica muito mais fácil nomear o filho do compadre. O sujeito não sabe nada, mas haverá de aprender alguma coisa. O problema é que a administração, o mandato, passa muito rápido. Então, não quero tomar mais tempo da professora Maria Silvia, dizer o seguinte, eu tenho uma admiração muito grande pela classe de vocês, porque seguramente é um verdadeiro sacerdócio. Vocês só não fizeram voto de castidade, né? Mas o voto de pobreza... Está na hora de alguém reconhecer isso, pelo amor de Deus. Eu acho que serviço é o que não falta, em função desta prática rotineira de más decisões, nós advogados que advogamos contra o poder público, todos os dias estamos despejando lá nas varas, seja da Justiça Estadual, da Justiça Federal, toneladas de argumentos e que devem ser respondidos por quem está do outro lado do balcão, que é um advogado público. Pois bem, se não houver esse reconhecimento, haverá desestímulo. Sem estímulo e sem reconhecimento, ninguém enxerga luz alguma no fundo do túnel. Então, essas dificuldades de ter que resolver por emenda, isso tudo me deixa muito cansado. Fico ouvindo, mas temos que vencer isso, vencer aquilo, passar por lá, passar por aqui. A grande verdade é que tem que haver um convencimento do parlamento da importância da categoria, da importância da classe. E ninguém tem dúvida que a classe de vocês é sumamente importante. Muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente a participação do Dr. Romeu. O agradecimento assume um relevo especial quando nós sabemos da informação que o Dr. Marcos passou aqui de manhã, do sacrifício que o Dr. Romeu fez para estar conosco hoje. Deve ter passado toda a manhã levando chá de cadeira em aeroporto, quem já passou por isso sabe o que significa. O deputado também para estar conosco e a doutora Maria Silva. Nós agradecemos imensamente, reconhecemos ainda mais o doutor Romeu. E sabemos que o senhor faz isso porque o senhor é um aliado de primeira hora. O doutor Romeu esteve conosco desde o início da nossa luta. Não tenho dúvida alguma que continuará conosco e o gesto dele hoje é apenas mais uma demonstração disso, razão pela qual a gente agradece o empenho, agradece o conteúdo de suas sempre pertinentes, sempre arrazoadas,
sempre equilibradas e sábias palavras que apenas nos incentivam a continuar na nossa luta. Nós vamos passar agora a um momento das perguntas, e antes de passar a palavra para o secretário da mesa, que conduzirá esse trabalho, eu queria, doutor Romeu, fazer uma pergunta da mesa para o senhor. Nós tivemos aqui hoje de manhã a palavra de desembargador, a visão do Poder Judiciário. Tivemos agora há pouco, no painel que nos antecedeu, a visão também de pessoas ligadas ao Poder Legislativo, dos parlamentares, e nós não poderíamos deixar passar em branco a oportunidade de ouvir a opinião a respeito da nossa carreira, enfim, de alguns aspectos, de um advogado militante que eu particularmente reputo dos advogados que mais conhecem a administração pública brasileira, que é o senhor. O tema do nosso congresso é avanços e desafios da administração pública. Eu queria ouvir sua opinião, a sua experiência sobre que avanços o senhor identifica que a advocacia pública já fez depois da Constituição de 88 e quais desafios o senhor vislumbra que ainda teremos que enfrentar para a gente conseguir avançar e cumprir a contento o nosso papel. Vou responder bem rapidamente. Esse é um tema, aliás, que mereceria um tempo muito maior, mas tenho certeza que a professora Maria Silvia também vai trazer uma grande contribuição. Bom, eu penso que a advocacia pública, a criação da associação foi um tremendo avanço, a possibilidade de estar em juízo perante o Supremo Tribunal Federal, né, porque passa a ter uma dimensão nacional, essa verdadeira confraria de advogados públicos de todo o Brasil. Mas um avanço que eu gostaria de, antes de não me aposentar, porque acho que vou morrer na raia, mas antes de ir conversar com o Criador, gostaria de ver, é que eu tenho falado bastante disso. Lamentavelmente, no seio da administração pública ainda é cultuada a chamada interpretação retrospectiva. Consiste na repetição exagerada, constante de velhas fórmulas, velhos conceitos, sem se aperceber o intérprete que a fonte de derivação já secou há muito tempo, não existe mais. Então, por exemplo, um dos verdadeiros dogmas, a disponibilidade de interesse público não admite que a advocacia pública possa transigir. Isso é um dos maiores absurdos que emperra a máquina da administração pública, leva centenas de processos, milhares de processos aos tribunais, sem a menor necessidade. Primeiro, as reiteradas decisões dos tribunais superiores ou dos tribunais locais contra a administração pública deveriam possibilitar que o advogado público pudesse, amparado nessa jurisprudência sedimentada, ele ter muito maior facilidade, muitas vezes até para não recorrer. Para que recorrer? Para que atolar mais os tribunais de processo? Quando é claro, às vezes uma situação de clareza solar, 2 e 2 igual a 4. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Niklas Luhmann, que cuida na sua obra a processualidade administrativa, a legitimação pelo procedimento, da expectativa normativa. Temos casos de expectativa normativa, a lei assegura ao final que não haja frustração, mas a administração pública insiste em frustrar a pretensão. Para que ficar litigando? Quando houver absoluta e clara vantagem para o poder público num acordo, por que não fazer o acordo? Por que ir dilargando valor, dimensionamento? Ora, nós temos lá no estado do Paraná causas que podiam ter sido resolvidas tranquilamente, mas os governantes foram passando um para o outro, e hoje a bola de neve cresceu de tal modo que alguns precatórios lá do Paraná, o Estado vai levar 20 anos e não vai conseguir pagar. Então, o avanço é que o advogado público tenha mais autonomia, pode ser até via conselho da advocacia pública,
mas para que ele possa, que esse conselho possa ter autonomia para discernir sobre algumas situações que não merecem continuar sendo defendidas pelo advogado público. Que ele possa transigir, fazer um acordo com a outra parte, que se esse acordo for eventualmente, ou for realmente um bom acordo para a entidade federativa. Essa é uma aspiração que eu tenho, porque eu tenho escrito sobre isso, mediação, arbitragem, advocacia pública, porque eu não vejo nenhum empecilho desde que o ato seja motivado, o acordo seja motivado, seja um acordo limpo, sem que ninguém tenha participação espúria. Não há nada que impeça isso. Há uma relativização do princípio da indisponibilidade dos bens e interesses públicos numa situação como essa. Perfeitamente admissível e numa interpretação conforme a Constituição é possível, sim, fazer esse tipo de... cometer esse tipo de atitude. Obrigado, doutor Romeu. Doutor Renato. Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à parte relacionada às perguntas ao professor, palestrante Romeu Bacelar, e fica franqueado a todos o direito de formular questionamentos ao nosso palestrante. Eu já recebi por escrito 3 perguntas, então, à medida em que eu for repassando para o professor, vocês, por favor, contribuam com os seus questionamentos, que serão certamente indispensáveis para o fortalecimento da nossa carreira jurídica. Professor Romeu Bacelar, a primeira pergunta é do colega Marcelo de Oliveira, da FAETEC, Rio de Janeiro. Ele aponta que o Brasil vem crescente no seu ponto de vista administrativo, econômico, sem expectativa de retração, e ele pergunta se o procurador autárquico fundacional invariavelmente é indispensável ao controle prévio de legalidade, que o advogado público, bem preparado e autônomo, agindo com independência, é capaz de maximizar o Estado quanto à sua eficiência e legalidade. E por que tal condição ainda não foi positivada ainda não foi constitucionalizada? Bom, esse é aquele tema inicial, ou seja, eu penso, e sempre defendi isso, que a Constituição Federal, tão logo editada, talvez a melhor Constituição que se editou no país, todos os tempos, não tivemos outra melhor, eu vivia de 46, a de 67, a de 69, pois bem, mas ela foi, de alguma forma, desfigurada, né? O professor Celso Antônio sempre diz isso, o professor Valmir Pontes, lá do Ceará, meu grande amigo, diz que a alma e o espírito da Constituição foram banhados ao longo do tempo. E na sua interpretação, na interpretação do texto originário, era possível, sim, compreender essa união, das carreiras jurídicas, a equiparação das carreiras jurídicas. E agora, com as deformações, a coisa ficou um pouco mais complicada. Mas, seguramente, a advocacia pública, não só em seu caráter preventivo, evitando possíveis equívocos, ela também traz tranquilidade social, ela participa da ideia da segurança das relações jurídicas, como atuando decisivamente. Eu, por exemplo, tenho feito críticas, por exemplo, às agências reguladoras do país. Que não têm autonomia, são órgãos da administração pública, lamentavelmente, ditas autarquias, alguns dizem regime especial, mas quem convive com as agências, litiga contra as agências, sabe que não é bem assim. E raramente há um corpo jurídico definido nas agências. Procuradores autárquicos que formem um quadro próprio das agências, que vistam a camisa da agência. Lamentavelmente, assim, a ajuização chama a agência reguladora no polo passivo do ajuizamento, os procuradores comparecem e dizem que não tem interesse na lide. Não raras vezes é isso que acontece.
quando há uma equipe definida, gente que compõe a estrutura, que é bem remunerada, bem reconhecida, as coisas se passam de outra forma. Decorrência do tempo. Podia me passar e eu respondo depois. Nós vamos só aproveitar aqui, mas podemos formular 2 perguntas. A primeira delas tem até pertinência com o que o senhor mencionou a respeito da interpretação retrospectiva dos nossos tribunais. O nosso colega Rodrigo Rodrigues, lá do Espírito Santo, ele conceitou aqui que é um dogma sobre a impossibilidade de se buscar equiparação remuneratória entre procuradores do Estado e procuradores autárquicos. O senhor concorda com esse posicionamento? Já está simulado pelo Supremo há 60 anos. Mas o Supremo fala em vinculação, né? Não se admite vinculação, depois acrescentaram, ou equiparação. É uma bobagem, sinceramente. Eu acho que aqueles que têm as mesmas atribuições deviam ter exata e igual remuneração. Não há como você distinguir em grau de importância. Por exemplo, no Estado do Paraná, eu advogo também para a Associação dos Procuradores do Estado. Hoje não existe diferença alguma entre as atribuições de uma carreira ou de outra, a não ser aquelas que estão na Constituição Federal, mas que deveriam ter sido já, a Constituição devia ter sido adaptada, porque o que acontece é que raramente você topa como procurador do Estado numa autarquia ou numa empresa pública, numa sociedade de economia mista. Ao contrário, você vai encontrar na empresa pública, na sociedade de economia mista, na autarquia, ou advogados internos da autarquia, ou advogados públicos que pertencem ao corpo de advogados do Poder Executivo. Quando, pela Constituição estadual, essa tarefa seria dos procuradores dos estados. Então, hoje há não diria nem uma confusão de atribuições, mas as atribuições são absolutamente similares. É muito difícil você distinguir em grau de importância a atribuição de um advogado público do Poder Executivo com de um procurador de Estado. É muito difícil. Então, não há nenhuma razão que impeça, a não ser a questão, às vezes, de vaidade, sei lá, essas coisas existem de competição entre as carreiras, né? Os procuradores, mas os advogados públicos, muitos deles entraram por causa da mudança da Constituição, mas foi a vontade do Constituinte, né? Foi muito respeito. Nós tivemos que entrar por concurso público, dificílimo, mas o problema é que isso não vai melhorar a vida de ninguém, muito menos a vida do Estado, um pensamento como esse. Nós temos que pensar para frente, progressivamente, nada de interpretação retrospectiva. Pensar o mundo de hoje, né? Alguém disse, se eu não vivo o meu tempo, o meu tempo vive sem mim. E essa é a pura realidade. O tempo é diferente. E nós temos que nos adaptar ao tempo que nós estamos vivendo. O próximo questionamento é bastante interessante para quem é do Estado do Rio de Janeiro. Há pouco mais de 2 anos nós, infelizmente, estamos convivendo com isso, porque o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a editar uma lei autorizando a terceirização da advocacia pública. Para atuar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a Procuradoria-Geral do Estado poderá supervisionar escritórios de advocacia. Eu acho isso um desrespeito, uma desconsideração aos advogados públicos e aos procuradores dos estados, sinceramente. Quantas ações populares e ações civis públicas, muitas vezes absolutamente injustas e incorretas, são ajuizadas porque alguns advogados, gente do campo universitário, contratado para dar um parecer, mas não houve licitação, as pessoas não sabem distinguir a questão da singularidade, não? E mesmo nesse particular, muitas vezes quando
o trabalho é, digamos, não é de natureza singular e a contratação é feita sem licitação, em alguns casos até são complicados de você aceitar. O problema é que se há um corpo de advogados pagos pelo poder público, se existe a possibilidade de aumentar este corpo, de melhorar aqui mais esse corpo, e oferecer melhores condições de trabalho, essa contratação de advogados privados para atuar no setor público, existindo procuradorias e advocacia pública, me parece um desrespeito a todos os advogados públicos. E não faltarão ações populares para coibir isso. Isso não tem razão de ser. Não existe causa de menor complexidade. Uma execução fiscal pode se transformar numa causa de grande complexidade. Por exemplo, o cara entra com embargos em terceiros. O bem que está sendo piorado não é meu. Ah, mas esse bem, mas então de quem é? Ah, está sendo disputado no inventário. Quer dizer, ou é de uma empresa, desconsideração da pessoa jurídica. Quer dizer, podem surgir debates altamente complexos de uma causa que de antemão se suponha simples, sem nenhuma complexidade. Interesse público está presente. Eu, sinceramente, estou preocupado com a minha querida professora Maria Silvia. Tenho por ela o maior respeito, a maior admiração e não gostaria que ela ficasse esperando mais tempo. Todos nós estamos ansiosos por ouvir a doutora Silvia também. Resta uma pergunta, eu vou então, doutor, repassar ao senhor, para que o senhor faça a gentileza de responder por e-mail, o e-mail de quem perguntou está aí. E eu, uma vez mais, agradeço imensamente, de todo o nosso coração, ao empenho do doutor Romeu Felipe Bacelar para estar conosco, e gostaria de deixar com ele como uma singela lembrança da participação aqui conosco de um certificado e de um pequeno brinde também.